implementarmos a imunidade, certo? Considerando o trabalho de cada estrutura celular, de cada componente. Então nós temos, primeiro passo, a relação entre os componentes que nós chamamos de imunidade. Eu também posso falar em imunidade adaptativa. Nós falamos ainda em imunidade ativa. Falamos ainda em imunidade passiva. Ok? Quando nós olhamos imunidade inata e imunidade adaptativa, a primeira diferença que nós temos aqui é, aqui eu estou falando de uma barreira inicial, caracterizada principalmente por células fagocitárias, tá? Imunidade adaptativa, o papel principal que eu tenho aqui, o papel dos nossos linfócitos. Quando eu falo em imunidade ativa, eu estou falando que o próprio organismo vai desencadear uma resposta própria. A imunidade passiva é uma forma de imunidade temporária, você recebe das estruturas prontas, né? Pegando ainda termos que são chave aqui para a gente, nós poderíamos ainda destacar algumas palavras que o tempo todo aparecem aqui, que são importantes para compreendermos o papel das células, como o organismo trabalha. Então, quando eu falo em resposta, uma resposta imune, ela é direcionada contra um alvo. Então, ela é contra aquilo que eu preciso identificar, aquilo que eu preciso reconhecer, entre aspas aqui, reconhecimento. Esse reconhecimento é direcionado contra o que nós chamamos de antígenos. Ok? Esses antígenos são estruturas químicas, onde a natureza química pode ser proteica, pode ser carboidrato. Ok? Depois que eu tenho essa resposta contra, o que meu organismo vai produzir? O que essa resposta inclui de produção? Primeiro, ativação de células, defesa, seja quais forem, ativação de células, e no final ali eu falei das células B na nossa última aula. A gente tem aqui a figura dos anticorpos, que a gente ainda vai trabalhar com mais carinho nas próximas aulas, né? Então, quando eu falo em resposta, eu preciso cruzar essas duas palavrinhas aqui, ó. Sempre eu tenho como produção mínima os anticorpos, ok? E vou direcionar essa resposta contra aquilo que é estranho, aquilo que é diferente. Estranho representa ali os nossos antígenos, certo? Lembraram isso aí? Moral. Isso. Vou colocar aqui também. Vou colocar paralelo aqui só para fazer sentido, ó. Resposta humoral é quando eu tenho moléculas circulando, né? Moléculas e não as células que interagem diretamente. Resposta humoral ou resposta celular. Aqui as células vão interagir diretamente. Então, recapitulando desde o que estava aqui antes. Primeiro,
Se o meu objetivo é conhecer as propriedades gerais do sistema imune, eu começo a descrever as populações celulares e elencando os critérios que são adotados para separar esse monte de células. Então, eu posso pegar a morfologia de um núcleo, por exemplo, e a partir dessa morfologia nuclear, começar a minha separação. Depois, eu lembro que essas células vão fazer algum papel, elas vão fazer alguma coisa diretamente nos locais onde estão. Elas carregam conteúdos. Parte desse conteúdo está dentro daquilo que nós chamamos de grânulos. E aí você separa aqueles que têm grânulos e aqueles que não têm grânulos, granulócitos e agranulócitos. Beleza. Entre os leucócitos, a gente pode citar vários exemplos, tanto aqueles que fazem parte do que seria imunidade inata ou imunidade adaptativa. Ok? Beleza. Sabendo disso, a gente coloquei para vocês os critérios para identificar o que seria um exemplo de um granulócito e o que seria um exemplo de um agranulócito. Coloquei como exemplo de um granulócito ali a presença de um neutrófilo, e o contrário disso seria uma estrutura nuclear única, ocupando quase toda a célula, a gente chama de mononuclear, seria um monócito. Tá? Beleza. Depois eu coloquei para vocês alguns termos que fazem parte do nosso cotidiano e precisam ser corretamente definidos. Começando por aquilo que nós estamos trabalhando, né? O conceito de linha inicial de defesa, de resposta não específica para determinados agentes, que seria a imunidade inata. Depois, a imunidade que é específica, ou seja, eu vou ativar populações celulares contra um alvo, que aí entra o que nós chamamos de imunidade adaptativa. Principais células aqui seriam os nossos linfócitos. A principal diferença de um linfócito para qualquer célula que você conheça no sistema é a sua capacidade de reconhecimento. Os linfócitos são capazes de reconhecer antígenos de forma específica. Linfócitos, então, eles vão conseguir separar um antígeno do outro. Você pode ter 1000 antígenos proteicos diferentes. Vai existir uma resposta para cada um deles. Enquanto as células fagocitárias, em geral, elas não têm essa capacidade. A capacidade maior de reconhecimento, de variedade, está associada aos linfócitos. Ok. Seja qual for a célula, nós sabemos que o nosso corpo pode responder aos estímulos. Quando eu tenho resposta a estímulos a partir do contato do meu corpo com o antígeno, tem o que eu chamo de imunidade ativa. Então, uma forma de imunidade ativa é aquela que se desenvolve a partir do seu contato com o antígeno, seja ele qual for. Quando você recebe algum componente do sistema imune já ativado, pronto, isso aconteceu no corpo de outro indivíduo, é o que nós chamamos de imunidade passiva, que é o princípio da transferência. Você está passando de um para o outro. Quando nós consideramos a interação entre o componente do sistema imune e um alvo, isso pode ocorrer de duas maneiras. Eu posso ter uma célula com seus receptores diretamente interagindo com o alvo, ou eu posso ter uma molécula circulante, por exemplo, um anticorpo. Tem um anticorpo circulante, que ele vai e se liga ao alvo. Quando você tem as células interagindo com esses alvos ali, você tem o que nós chamamos de imunidade celular. Quando você tem uma molécula circulante, como por exemplo um anticorpo, aí nós já falamos em imunidade humoral, ok? Então seriam esses os termos que a gente precisa ter, claro, ali para não gerar nenhuma confusão, né? Beleza. O mais elementar de tudo, deixei aqui para esse finalzinho, que seria confrontar situações em que o nosso trabalho está olhando para o antígeno ou olhando para a resposta que nós temos. Quando eu olho para o antígeno, eu vou pensar em reconhecimento, eu vou pensar em moléculas diferentes que podem ser detectadas, e aí você começa a fazer a seguinte pergunta: tá, lá dentro do meu organismo, onde ocorre o reconhecimento do antígeno? Aí
você já tem a resposta. Como que nós sabemos identificar esses antígenos? O que as nossas células carregam? Receptores celulares diversos. Vários receptores celulares para capturar essas estruturas químicas. E quando a gente fala natureza química de um agente, significa que o nosso corpo é capaz de se ligar a um pedacinho ali de uma proteína, ou um pedacinho de um carboidrato, e isso vai se tornando cada vez mais específico quando a gente olha para isso aqui, para essa unidade celular, da produção dos anticorpos. Nosso corpo consegue, ao longo do processo de ativação, produzir uma resposta direcionada contra cada um dos agentes que são estranhos. O termo antígeno, muitas vezes, quando a gente vai orientar as pessoas acabam fazendo uma confusão. O antígeno e anticorpo. Para nós aqui fica claro, estou dizendo que são palavras que muitas vezes geram confusão, porque o momento que você explica para uma pessoa, olha, eu estou procurando um determinado antígeno. O antígeno é o quê? É aquilo que é estranho, certo? Se você pega os anticorpos fazem parte da nossa própria resposta contra a variedade de antígenos que nós conhecemos. Quanto à capacidade de resposta, existirão células, como os linfócitos B, com capacidade de responder a vários antígenos diferentes, natureza química diversa, e os linfócitos T respondendo a esses antígenos proteicos. Tá? A gente vai falar do reconhecimento dos antígenos, da ativação dos linfócitos T e como que eles fazem para executar o seu trabalho. Ok? Lembraram disso aí das primeiras aulas? Tranquilinho? Então vamos para o último item.